Muitas pessoas têm tanto medo de serem vistas como fracas ou incompetentes que ficam com medo, e a vulnerabilidade é uma grande... I think you gotta have a dream. The School of Greatness. Really? Yeah. Please welcome Lewis Howes. Sejam todos bem-vindos ao The School of Greatness Podcast. Estamos muito animados com a presença do convidado Jay Abraham. Muito bom te ver. Muito obrigado, eu estou muito animado. O que você diria que é o maior erro que os empreendedores ou proprietários de empresas cometem hoje? O que é mais provavelmente comum? é uma integração. A primeira coisa é que quase todas elas são táticas. Não são realmente estratégicas, eles não estão realmente fazendo com que tudo que fazem avance e aprimore um plano de jogo longo e definitivo. Em segundo lugar, eles não entendem seu mercado em um nível profundo de conexão e empatia. Em terceiro lugar, eles dificultam a realização de negócios com as pessoas. E, em quarto lugar, a maioria das pessoas não entende que se você fizer marketing externo por meio da mídia convencional regular, pode ser qualquer coisa, desde o Facebook, pagamento por clique ou qualquer outra coisa. Tudo que você está fazendo inicialmente é disputar a primeira camada externa da confiança. E a maioria das pessoas não usa de fato o maior tanque de combustível de confiança em uma capacidade de monetização que possuem, que são as indicações, e as respostas de onde eles já conquistaram a confiança. Existe um longo caminho entre eu veicular um anúncio e você, com sorte, optar por ele e dizer, ok, vou dar uma chance. Você não diz isso conscientemente, mas há um longo processo, ao contrário de quando Ramit diz, ei, Jay fez isso, pegue o telefone, peça para ele fazer isso para você, e pronto. Parece fácil. Eu olho para as pessoas e é muito engraçado, é tangencial, mas fazemos esses seminários e eles são realmente muito diversificados, centenas de indústrias diferentes, e perguntamos quantas pessoas veiculam anúncios, quantas constroem equipe de vendas. Em seguida perguntamos quantas pessoas podem realmente dizer que 20 a 100% dos seus negócios são gerados pelo boca a boca ou por indicações. E esse número é bastante significativo. Em seguida perguntamos a eles, ok, qual é a porcentagem? Qual é o valor em dólares? E é ainda mais chocante, 60%, 2 milhões, 40%, 500 mil. Então dizemos, permaneça de pé se você tiver pelo menos uma estratégia formal e sistemática de geração de referências estratégicas que esteja sendo aplicada continuamente em toda a empresa. E 99% se sentam. Quanto aos demais dizemos, tudo bem se tiver 2, os demais se sentam. Então eu digo, bem, em primeiro lugar, por ter analisado tantas indústrias, identificamos 93 estratégias de geração de referências que não são duplicadas, sistemas que não exigem dinheiro nem mais esforço, eles só precisam ser colocados em prática. Então eu pergunto, digam se eu estou certo em minha percepção? Tony diria, minha alucinação, mas acredito que um cliente em potencial gerado por indicação compra mais rápido, negocia menos, compra mais coisas, compra com mais frequência, compra por mais tempo, é mais lucrativo, é mais agradável, indica mais pessoas, não custa nada para você adquirir, mas pelo contrário, quantos de vocês gastam 10, 20, 30 mil em anúncios e pay-per-click, tentando obter essa primeira camada de confiança? Parece que tem realmente algo de errado nessa foto. Eu sou treinado para ver não o que está certo, mas o que está errado. Eu sou um pensador supercrítico, mas sim, quero dizer, eu saio pela tangente, mas as pessoas não tiram proveito disso. Então, como as pessoas implementam um sistema de indicação no mundo do marketing online? Digamos que tenha um negócio online, dependendo da indústria que você atua. Bem, a você primeira coisa é a pressuposição de que você tem essa reputação porque agregou o valor que é perceptível e foi percebido de alguma forma pelo comprador. Se você não tiver, você não tem. Quer dizer, é melhor reavaliar sua proposta de valor, mas suponho que você tenha... Digamos que tenha 1000 clientes. E nós os chamamos de clientes. Isso remete a outra teoria minha chamada preeminência, que posso falar sobre isso mais tarde se você quiser. Mas o que você faz é ir até eles com a verdade. E a sua verdade é, existem muitas maneiras de articulá-la, mas você diz, você foi um beneficiário do nosso negócio. Em seguida faz uma pequena projeção para o futuro e diz, esperamos que você tenha... Isso depende de se tratar de um produto ou serviço. A pessoa que existia antes de você se beneficiar de nosso produto ou instrução, nosso podcast, nosso serviço. É uma pessoa muito diferente da pessoa que você é agora. Agora você é mais isso, você programa o que eles são e dá para eles um ritmo futuro. Agora você está vendo a vida de forma diferente, feliz, confiante. E
Se você for como qualquer outra pessoa, vai perceber quantas outras pessoas que eram como você seriam muito beneficiadas e livres. E nós existimos para fazer isso, mas não podemos alcançar todas as pessoas sozinhas. Não sabemos onde elas estão, não temos um grande orçamento. A maior parte do nosso negócio é baseada em indicações, então recorremos a esses clientes confiáveis e valiosos e pedimos a ajuda deles para nos ajudar a alcançar as pessoas que merecem uma vida melhor, ou que merecem ser livres, que não merecem não ser, o que quer que seja. E essa é uma, eu posso te dar mais de 100 maneiras. Claro. Se alguém tiver um curso online e colocar 100 alunos, clientes nesse programa e conseguir ótimos resultados para muitos deles, não todos, mas muitos deles agiram de acordo e pode ser qualquer tópico, eu né? concordo. Você recebeu 100 clientes, dos quais 50, 60 tiveram ótimos resultados, incrível, e eles estão quase gritando. Como é que você implementaria um sistema de indicação para esses 50, 100 clientes? Qual seria o próximo passo? Bem, então, por que não te mostro a etapa do prefácio? Porque você está me fazendo uma pergunta que pressupõe um resultado posterior. Eu vou te dar uma ideia melhor, quando pressupõe o resultado antes de começar. Você basicamente se senta no início e faz isso no seu marketing e na sua interação, seja ao vivo, seja em gravação, e diz: o nosso negócio existe, vive ou morre pelas indicações que você nos traz. Nós temos uma escolha, podemos investir muito dinheiro em publicidade, coisas assim, ou podemos pegar todo esse dinheiro e investi-lo em mais treinamento, mais suporte, mais lançamento constante de materiais avançados. Conteúdo. Sim, e optamos por fazer isso. Em troca, pedimos e esperamos que você esteja disposto a uma consideração especial quando se tornar o nosso cliente de primeira fase. É o seguinte, nós vamos dizer o que faremos. Vamos te dar o melhor treinamento, vamos te dar a melhor ajuda, vamos te dar as melhores respostas, e se você estiver confuso, vamos te dar suporte. Eu estou falando apenas de informações, isso pode se aplicar a qualquer coisa. Vamos te dar ferramentas que ninguém mais tem. Daremos a você uma probabilidade maior de sucesso e daremos a você a motivação, a orientação, o caminho, as muletas e ferramentas para que seja mais fácil agir e atingir sua meta do que não agir. Somente uma vez, se e depois do que investimos e prometemos fazer por você, isso acontecer, pedimos que você identifique 2 colegas de igual qualidade em sua vida, com os quais você se importa o suficiente para desejar o mesmo tipo, ou diferentes, mas os mesmos tipos de resultados, e os apresente a nós. Sabendo que temos todas essas informações introdutórias ou educação que são gratuitas, e se eles também quiserem se beneficiar, nós consideraremos seu compromisso vinculativo por 45 dias, até que eles tenham... Essa é uma das formas que trabalhamos, é uma das maneiras de fazer isso, então configure isso desde o início. Uau! Então, qual é o mecanismo para introdução? É como enviar por e-mail? É uma introdução por e-mail? Bem, há muitas maneiras de fazer isso. Como eu disse, estávamos conversando offline e eu disse que a vantagem que eu tenho é também a desvantagem, porque eu posso te dar 150 maneiras diferentes de fazer isso. Com certeza. Uma maneira é dizer, faça isso por nós. Estamos organizando um curso rápido sobre o que fazemos, por que é diferente, e apresentando algumas de nossas histórias de sucesso mais impressionantes. E tudo isso tem um sentido especial, significaria muito para nós. Mas significaria mais para qualquer pessoa que você convidasse se você conseguisse que 3 de seus amigos viessem. Entendi. Isso é uma coisa. A segunda coisa é que você tem um livro. Se você tem uma versão online e não está vendendo muito, pode dizer, queremos que você dê esse livro de presente para 5 pessoas em sua vida, que você sabe que precisam dele, que você tem certeza de que vão ler e vão passar algum tempo refletindo sobre ele e que terão algum impacto na vida das pessoas. E fazer com que elas conversem, quer dizer, você pode fazer 1 milhão de coisas. Você pode dizer, queremos que você escreva para seus colegas, 5 deles, dê para eles individualidade, mas o que eu sempre faço é tentar enumerar quem eles são e tenho que contar uma história para fazer isso. Então, eu Claro, sim. posso fazer. E anos atrás eu era muito importante no negócio de treinamentos. Nós fomos o maior cliente de uma versão do Wells Fargo Bank.
Toda semana eu almoçava com a gerente do banco, que por acaso era uma mulher divorciada, solteira e muito bonita. E toda semana ela lamentava o fato de não ter encontros, e essa é uma mulher incrível. Quero dizer, ela é bonita, é inteligente, Bem-sucedida. bem-sucedida, com dinheiro. Ela falou um pouco sobre seus interesses, seria um encontro perfeito para qualquer pessoa. Então, depois da quarta vez, eu perguntei, bem, me fala o que está fazendo. E ela disse, bem, eu estou apenas dizendo a todos, ei, por que vocês não me ajudam a encontrar alguns encontros legais? Eu disse, mas você não está denominando o que quer. Não está dizendo a eles o que fazer. E eu dei... Detalhes, né? Sim, em 5 minutos eu dei um modelo para ela. E falei, quando você voltar para o banco, faça isso o dia todo. Fale com todos que você interage, onde for apropriado, seja com os caixas, os gerentes, seus clientes. E apenas fale. Eu estava pensando, falei com todos vocês sobre procurar um homem bacana para sair, e acho que nunca expliquei para vocês como ele poderia ser, onde ele poderia estar. Eu dei para ela um verdadeiro contexto. Ele terá entre 40 e 50 anos, é um profissional, pode ser divorciado, mas você sabe o suficiente sobre o passado para saber que não foi culpa dele. Ele não é bruto, não fuma, não é alcoólatra, é um homem bom, é um bom pai. Se tiver filhos, tem bons valores, seus interesses são tais e tais. Ele não é um solteiro convicto. Ele é um aventureiro romântico convicto que procura o que deseja. Ele está interessado em alguém para passar um tempo de qualidade com ele. E onde ele poderia estar? Ele poderia estar na igreja, ele poderia ser um ex-cunhado, ele poderia ser um vizinho, poderia estar em outra filial. Na semana seguinte, ela me ligou e ela tinha 7 encontros marcados. Uau, aí está. Mas o segredo é programar alguém, ajudar as pessoas. Tornamos isso muito difícil, porque a ignorância, e acho que eu quase chamaria isso de insolência, pensar que todos entendem as implicações e as dimensões dos nossos pedidos ou comentários abstratos. Com E não é certeza. assim. Quanto mais você ajudar as pessoas a obter clareza, concretude, direção e capacidade de ação, mais previsível será o resultado. Mas existem 100 maneiras de fazer isso, Claro, sabe? E qual você diria que é uma das maiores histórias de sucesso de um dos seus clientes, um dos maiores cases em termos de resultado em um ano dos seus clientes? Ok. Resultados de negócios. Bem, eu posso falar... Você não precisa dizer o nome, Não, mas... eu posso dizer os nomes, posso falar vários. Fizemos a revista Entrepreneur. Quando ela começou, ninguém sabia o que significava empreendedor e... Quando foi isso? 1976. E nós tivemos que enviar cartas para o dicionário Webster's, com a forma de enunciar, pronunciar e qual era, enfim, a definição. Ninguém sabia o que era um empreendedor, Não, ninguém né? sabia o que era. Uau. Originalmente era uma associação em formato de revista por $100. A premissa era de que todo mês você recebia um relatório extenso sobre uma oportunidade emergente de pequena empresa. E ela dizia como se você quisesse franquear, a quem recorrer, se não quisesse franquear, quem seriam os melhores fornecedores, para fazer você mesmo. Tinha algumas informações básicas sobre a contratação de pessoal, 25 páginas interessantes, muito boas. Depois ia para o arquivo e pronto. E faturávamos $1 milhão, na verdade 900 mil. Peguei todos os arquivos e os transformei em manuais de inicialização, porque tínhamos todos esses arquivos. Acrescentamos boilerplate, que são apenas informações gerais, como contratar um advogado, como usar a publicidade, como obter arte gratuita. E criamos cerca de 200 manuais de inicialização. Vendemos por $39 a unidade. 300 mil deles foram vendidos nos Uau. primeiros 9 meses. Depois nós pegamos eles e reunimos em uma categoria. Tínhamos o Instituto de Negócios de Baixo Investimento para Empreendedores, com 10 deles juntos. Tínhamos um que continha todos os serviços relacionados a alimentos, e esses eram $200. E tudo o que fizemos foi reutilizar, e aumentamos o valor 9 meses em menos de um ano. Pegamos uma empresa de ouro. Quando o ouro... Você é muito jovem, mas o ouro foi legalizado nos anos 70. E quando foi legalizado, todo mundo ia para o Wall Street Journal, a Barron's, a Forbes, para publicar anúncios. Eu fui para... Eu vou contar outra história. Willie Sutton. Você sabe quem era o Willie Sutton? Não. Willie Sutton foi o maior ladrão de bancos da história.
Ele roubou mais bancos, estabeleceu mais recordes e ainda os mantém do que qualquer outra pessoa. Operou nos anos 40, ali nos anos 50. Quando finalmente o pegaram, perguntaram: Willie, por que afinal você roubou tantos bancos? E sua resposta foi hilária: porque é lá que está todo o dinheiro. Por isso, eu não fui treinado para ir aos lugares onde se gasta X e se obtém certa quantidade do mercado, mas sim para onde o dinheiro está de verdade. Então, eu peguei o meu cliente e fomos a todos os boletins financeiros, a todas as pessoas que participavam de seminários de investimento, a todas as pessoas que na época faziam livros de economia de investimento e que vendiam eles diretamente, e nos tornamos o revendedor recomendado deles. Nós fazíamos parte de todos os pacotes de boas-vindas quando alguém se inscrevia. Negociei um acordo em que, 2 vezes por ano, tivéssemos uma edição especial, paga por nós mesmos, sobre ativos tangíveis. Financiamos eventos regionais com outros grandes palestrantes, pagamos por eles e demos todo o lucro para o boletim informativo, porque queríamos os investidores. E passamos de 300 para 500 milhões de dólares em um ano. Mas provavelmente uma das minhas 2 melhores histórias de que gosto são de trabalhos que eu fiz na China, que são hilárias. Eu vou contar outra também que é legal. O trabalho na China é legal. Há 8 anos venho ajudando empreendedores chineses, aqueles de alto desempenho. Na primeira vez que eu fui lá, havia um público enorme e um jovem foi até o microfone e disse, traduzindo: Jay, o que você faz se sua empresa é muito pequena e os bancos não te emprestam o dinheiro? Eu disse, ok, bem, em primeiro lugar, o que você faz e o que você faria com esse dinheiro? Eu sou um fabricante local de motocicletas. Agora, somente na China, onde há 100 milhões de pessoas em uma cidade, é que se pode ter uma empresa local de motocicletas. E ele disse, quero conseguir dinheiro para ir para outras partes da Ásia, construir uma fábrica, contratar vendedores, conseguir varejistas. E eu disse, tudo bem, mas por que você precisa de dinheiro? Eu acabei de te dizer, mas eu disse, você não precisa de dinheiro. Você precisa perceber que você é a solução para um problema maior de outra pessoa que ainda não sabe disso. Percorra toda a Ásia e encontre alguém que esteja em um negócio complementar, não competitivo, mas que já tenha uma grande fábrica, que não esteja usando o segundo turno, que já tenha distribuição e força de vendas, e faça uma parceria. Foi 1 minuto e meio. E eu faço perguntas e respostas no palco. Voltei um ano depois, o mesmo cara estava lá, veio ao microfone, agora parecia um gato de Cheshire. E ele falou, Jay, traduzindo, eu fiz o que você disse. Eu respondi, legal, mas o que eu disse? Porque eu não me lembrava. Ele disse, eu fui para a Ásia, cheguei a Kuala Lumpur, encontrei o maior fabricante de cortadores de grama da Ásia. Eles estavam em 8 mercados, 8 países. Tinham uma fábrica enorme, eles não estavam usando quase nada do segundo turno. Tudo que eu tinha que fazer era levar minhas ferramentas e os corantes. Quais são aquelas formas que você usa Moldes, né? Sim, sim. Eles já tinham vendedores, distribuidores, 1000 revendedores de cortadores de grama, e nós dois dividimos 10 milhões de dólares de lucro no primeiro ano. Incrível. E eu tenho mais, se você quiser ouvir, quer dizer, eu tenho toneladas de histórias e... Incrível. Por que você pensa dessa forma? Eu fui muito abençoado. Eu não tenho nenhuma educação formal. Eu me casei aos 18 anos pela primeira vez, já me casei 3 vezes, tenho 7 filhos. Não tenho educação formal sobre negociabilidade, ninguém me deu um emprego com salário. Os únicos empregos que consegui foram de empresários malucos que me colocavam em um canto e me davam a chance de obter uma parte das vendas que eu gerava ou dos mercados que eu abria. E quando você só come quando ganha, você descobre rapidamente o que funciona e o que não funciona, o que funciona melhor. Eu estava extremamente curioso e tinha um fator de estabilidade muito... Como você chama? Um fator de estabilidade muito grande ou muito pequeno. Por isso, pulei não de um emprego para o outro, mas de uma indústria para outra. E depois de cerca de 8 indústrias, percebi que as pessoas dessa indústria não têm a menor ideia de como as pessoas dessa indústria pensam. Elas não entendem as abordagens de vendas, os modelos de negócios, as estratégias, os veículos de acesso às abordagens competitivas. E eu consegui pegar elementos de 2 ou 3 indústrias e adicioná-los a outras que não sabiam disso, e o meu desempenho foi extraordinário. E percebi que, caramba, eu sou como um homem de olho só na terra dos cegos.
Assim eu comecei a me conscientizar muito mais de todas as formas diferentes, de todos os tipos de indústrias diferentes. Eu fiz isso e fui capaz de fazer isso, então eu fui muito abençoado. Além dos profissionais, fui exposto a alguns dos maiores especialistas como mentores de clientes. Tive a organização Deming. Você provavelmente nem sabe quem foi a Deming. Não. Deming foi o pai do aprimoramento de processos, da otimização e da teoria do maior e melhor uso. Foi ele quem foi para o Japão, logo após a guerra, e ajudou a Toyota, Nissan e Honda a se tornarem fabricantes tão bem-sucedidos. E ele ensinou, basicamente, como fazer. Ele ensinou a variabilidade. Se você observar qualquer função, há uma série de fatores diferentes combinados que, no final, são capazes de fazer algo. Sim. Eu chamo de ponto de impacto. Cada um deles tem uma variabilidade, e se você puder fazer com que cada um deles tenha um desempenho 10% melhor, e você tiver 30 elementos diferentes, não vai obter 10%, mas centenas e centenas por cento de melhoria. E eu aprendi a conhecer a geometria dos negócios. Eu tinha a maior agência de testes multivariados do mundo, que trabalhava para grandes corporações e testava hipóteses no valor de milhões de dólares, colocando diferentes coleções de unidades de manutenção de estoque em uma prateleira, ou em diferentes tamanhos, caixas finais, sinalização externa, vendendo coisas e testando diferentes formas de acompanhamento para ver a quebra ou a recompra e outros fatores. Esse foi certamente um aprendizado muito interessante que eu tive nessa área. Depois trabalhei para a maior empresa de consultoria estratégica de litígios do mundo, e eles testaram tudo, desde o local do evento até o tipo de júri. Eles tinham 150 sociólogos e psicólogos com doutorado. Eles tinham um departamento gráfico que era quase como uma perícia judicial. Dependendo do lado do caso em que você estivesse, poderíamos representar a dor e o sofrimento de uma forma horrível ou mínima. E isso além de 465 grandes indústrias, 7.000 subindústrias, mais de 300 grandes especialistas, 1.000 especialistas no total. Então tenho muito contexto para me basear e fiz isso em todo o mundo para ver como ele é validado e quais são os princípios universais. E pude ver diversas maneiras melhores. Esse conceito de maior e melhor uso se aplica em tudo em sua vida. Seja como você usa seu tempo, como você usa sua interação com as pessoas, se você é uma empresa, sua equipe, você mesmo, sua mensagem, sua interação, o que acontece na hora de... Eu aprendi a observar todos os pontos de impacto ou de alavancagem que ocorrem. Eu vou te dar exemplos. Isso é bastante conhecido na publicidade. O título é o anúncio do anúncio. Sim. O que as pessoas não percebem é que não é apenas o título que você vê em um anúncio, é a frase de abertura que você usa quando está tentando marcar uma reunião, é a sinalização que você usa em uma feira comercial, é a maneira como você abraça alguém na porta de entrada de uma venda, uma organização de vendas, é a linha de assunto do seu e-mail ou do seu Twitter. Nós mudamos a maneira de cumprimentar alguém, por exemplo, na porta de entrada, e conseguimos triplicar a resposta. Uau. Nós mudamos uma manchete e conseguimos 500% a mais de compradores e, na verdade, compradores de melhor qualidade. E ninguém olha para isso. Se você olhar para uma empresa que vende muitas coisas diferentes e observar os diferentes lugares em que ela faz isso, verá que produtos diferentes, propostas diferentes, mídias diferentes, categorias diferentes de compradores valem valores diferentes. Mas se você não souber disso e tratar tudo como igual, gastará o mesmo valor em tudo. Por outro lado, um tipo de comprador de produto pode comprar de forma lucrativa pela primeira vez e não comprar mais. Uma pessoa pode não comprar na primeira vez, mas comprar 20 vezes. Aprendemos o que chamamos de valor vitalício de um comprador, ou patrimônio líquido, e não se trata apenas de gerar uma venda, mas de analisar estrategicamente o que você quer que essa venda faça. E quando você começa a olhar para isso, muda todo o seu... Eu quero dizer, criamos uma empresa do zero, uma empresa chamada Ice Hot, que hoje é importante no mercado, mas quando compramos ela praticamente na falência,
Ela estava faturando apenas cerca de $20.000. Uau! E estava vendendo a mesma coisa pelo correio por $3 e ninguém nunca havia analisado o histórico de compras. Então vimos que para cada 10 novos compradores que chegavam, 8 compravam todo mês praticamente para sempre, porque não existia cura para artrite ou bursite e de cada 8 que compravam, 4 compravam outros produtos de nós e de cada 4, eu estou fazendo uma média aqui, sem muita precisão. Com A cada certeza. 4, 2 compravam em volume 2 vezes por ano para presentes e estávamos vendendo por $3. Isso nos custava 55 centavos, foi muito tempo para enviar a correspondência. Então a gente ganhava $2,45. E assim, então, toda vez que fazíamos uma venda de $3, nós acumulávamos algo em torno de $200 por ano de vida e lucro para 10 pessoas. E quando chegamos a essa conclusão, percebemos que podíamos nos dar o luxo de perder dinheiro. Pela primeira vez, né? Desde que o nosso fluxo de caixa fosse suficiente, então peguei o telefone e fiz acordo com 1.000 estações de rádio, televisão, publicações, todos os tipos de mídia, para veicular anúncios para nós vendendo nosso produto de $3 e ficariam com todo o dinheiro. Na verdade, enviamos para eles 45 centavos a mais, então o custo era de 55,45, $1. Nesse primeiro momento, então passamos de 20.000 em vendas para 500.000 compradores no primeiro ano. E você pode ver os números, Com mas o melhor certeza. que isso, conseguimos tanta publicidade sem custo que forçamos a distribuição no varejo. Você sabe o que isso significa? Significa que uma empresa de vendas por correspondência vende diretamente e ganha dinheiro, mas não é um grande valor de ativos. Quando você se torna um produto de consumo distribuído em farmácias e mercearias, seu valor passa a ser 10 ou 12 vezes maior do que as vendas. Em um ano e alguns meses, nos anos 60, conseguimos vendê-la por cerca de $60 milhões. Uau! Agora é melhor do que isso para uma grande Caramba! empresa farmacêutica. Como eles não valorizavam ativos intangíveis, permitiram que mantivéssemos os 500.000 compradores, todos geriátricos. Além disso, não nos proibiram de usar todos os canais de distribuição, as 1.000 estações de rádio e as estações de TV para vender outras coisas. Recebemos $60 milhões. Então, bom, eu já passei por muitas coisas interessantes, posso contar muito mais se quiser. Bem, quem foi mais influente na sua vida na infância, mãe ou pai? Foi, provavelmente, minha mãe, porque ela tinha déficit de atenção. Ela gostava do autoconhecimento, mas sempre quis experimentar coisas malucas. E meu pai, no entanto, tinha uma ética muito elevada. Ele não foi muito bem-sucedido, mas me ensinou um plano ético muito elevado. Ela me ensinou uma maneira não linear, maravilhosa, de ver o lado divertido, de ver o lado emocionante, o lado aventureiro da vida, sabe? E provavelmente a partir disso tive uma curiosidade desesperada que me levou a questionar, a interrogar, de forma não ofensiva, os empreendedores. Quando eu era jovem, eu era tão pouco ameaçador que todos esses empresários me deixavam sentar em seu escritório no canto para vê-los fazer negócios o dia todo. Eu não tinha dinheiro. Eu trabalhava a noite toda para fazer isso. Minha primeira esposa achava que eu era louco. Eles me levavam para almoçar porque eu não tinha dinheiro. Eu via eles fazendo as coisas e as pessoas ficavam curiosas. Por que aquela pessoa está no canto? E não diziam nada. E depois diziam, agora eu vou contar o que acabou de acontecer. Então, eu tive todos esses mentores maravilhosos. Tive mentores maravilhosos durante toda a minha vida. E sou um beneficiário abençoado de muitas pessoas, mais inteligentes, mais brilhantes, muito mais bem-sucedidas, com conhecimento de mundo profundo, que se interessaram e contribuíram É comigo. assim que eu me sinto também. Só de fazer esse podcast, consigo me conectar É com pessoas ótimo. como você e assimilar informações, né? E você falou sobre a visão de funil e por que ela é melhor do que a visão de túnel. Isso O mesmo. que é isso? Bem, eu criei isso alguns anos atrás. A maioria das pessoas na vida, seja em carreira ou seja em um negócio, sabem praticamente o que os outros na carreira fazem e a maneira como fazem. Sabem praticamente o que os seus concorrentes fazem e como fazem.
Depois sabem tudo o que leram em um livro, assistiram a um programa, ouviram um Certo. artigo de uma revista, mas é só isso? Eu considero isso um túnel porque é muito limitado. Mas quando você entende esse conceito de otimização, que é o uso mais alto e melhor, entende que há provavelmente 25 pontos de impacto ou de alavancagem no lado da receita de qualquer coisa que alguém faça. Cada um deles pode ser aprimorado de 10 a 1000%, mas não pode ser aprimorado se você não souber quais são eles. E não poderá ser aprimorado a menos que você conheça maneiras mais avançadas, melhores, mais seguras, mais lucrativas, mais previsíveis e de baixo custo para substituí-las. Eu estou parecendo um pouco confuso. Então, o que é a visão de funil? É pegar as melhores opções, oportunidades e possibilidades fora do seu negócio e concentrá-las nas áreas, atividades, carreiras, negócios, casamentos, qualquer coisa em que você queira aplicar, onde elas nunca foram realmente conhecidas. E o ideal é pegar várias delas e criar híbridos, ou seja, uma é assim e a outra é dessa outra forma, Então, pegando de outras indústrias, adaptando, inspirações... adotando, tomando emprestado, apropriando, criando híbridos, sintetizando e fazendo isso continuamente. E você passa por cima de todo mundo. Isso é realmente gratificante, porque é um poder que ninguém mais possui. Isso te dá muita certeza, te dá muita força. É uma coisa realmente muito empoderadora, é algo muito libertador. E por que você acha que a maioria dos empreendedores estão limitados a um nível de sucesso? Por que você acha que eles atingem um limite e não conseguem superar isso? Bem, há 3 motivos. O primeiro motivo é que eles não sabem o quanto mais é possível com tempo, esforço, oportunidade, pessoas, interação em mídia. Eles não sabem quantas maneiras existem para alavancar. A segunda, e estávamos falando sobre isso no seu corredor, é que eles não entendem como realmente acessar e aproveitar totalmente, explorar a grandeza que existe dentro delas. E Como eles fazem isso? se quiser que eu diga, eu posso te dar um processo simples de 4 Com partes. certeza. Certo? Mas primeiro eu tenho que te apresentar o meu sistema Perfeito. de crenças. Então, eu tenho a crença de que todo ser humano nasce em seu DNA com o desejo de ser ótimo. Queremos ser ótimos alunos, ótimos atletas, ótimos, seja em carreira, empresários, maridos, pais, mães, companheiros, qualquer coisa. E, no entanto, provavelmente no máximo 2 ou 3% são excelentes. A maioria de nós opera nesse reino que eu chamaria, respeitosamente, de mediocridade complacente. Agora, a suposição é de que eles são preguiçosos ou não têm aspiração. Minha suposição é que não é culpa deles. Ninguém nunca deu um contexto para eles entenderem como deve ser a verdadeira grandeza e como ela deve ser sentida, tanto internamente, aqui, como você se comunica, como você vê as coisas, como você recontextualiza sua interação e também como ela deve ser, digamos, recebida. Se você não sabe o que deveria estar fazendo de diferente internamente, externamente, e ninguém nunca explicou isso para você, você não pode ser assim. Agora, se você conseguir chegar a esse ponto e descobrir o que deve ser feito, vai ser capaz de comparar isso com a sua situação atual e há um delta. Depois é preciso olhar para ele em toda a totalidade de sua vida, pois há 5 ou 6 categorias. Você não pode ser excelente em seus negócios, excelente em casamento, em sua saúde. Você precisa descobrir qual área deve ser tratada primeiro, porque às vezes o fato de ter seu negócio em ordem não vai... É indiscutível se você vai morrer e no leito de morte sua esposa e seus filhos o abandonarão. Então, você precisa descobrir isso. Se você conseguir descobrir como deve ser a grandeza interior, o que você deve fazer, não fingir, mas ser genuinamente seu coração, sua alma e sua mente imbuídos a isso, de modo que é natural. É um pensamento do qual flui automaticamente a compreensão, a empatia e a conectividade, e você sabe como monitorar e avaliar se está sendo recebido, e também como ajustá-lo. Essa é a primeira coisa.
essa de fato é a primeira coisa. Então você descobre a diferença e em seguida, você precisa descobrir o caminho ou as maneiras de ir de onde você está para onde precisa estar. E muitas pessoas não sabem como fazer isso, ou escolhem como na analogia do túnel do funil, escolhem o mais difícil, o mais complicado, querem ser um saltador de vara nas Olimpíadas na primeira vez, em vez de fazer os caminhos que vão te levar para as montanhas com segurança e que têm estações de água. Então, se eles tiverem a sorte de descobrir a maneira mais segura de ir de onde estão até lá, então eles terão que ter a coragem de adotá-la. Agora, é aqui que as coisas ficam realmente complicadas. Você é solteiro? Eu tenho uma namorada. Tudo bem, mas sem Não, não crianças? sou casado, não. Certo. Eu tenho 7 filhos. Sim. Então, com base em uma vasta experiência, meus filhos, na primeira vez que tentaram falar, andar, comer, fazer cocô ou andar de bicicleta, foram terríveis. E isso foi assustador. Mas o que eles precisavam era de um campeão que acreditasse neles, que os confortasse, que os tranquilizasse, que os colocasse de volta no cavalo, que continuasse inspirando eles. E a maioria das pessoas não tem... Esse não é um comentário grosseiro para um mentor remunerado. Eu não gosto de treinadores, gosto de mentores, porque eles já estiveram lá, já fizeram isso, eles sabem que é possível e podem manter um padrão elevado. Mas a maioria das pessoas tenta fazer tudo sozinha. Elas não se conectam com as pessoas, elas se preocupam sozinhas, elas não estão conectadas. Você precisa de defensores e campeões que se importem o suficiente para manter você nesse padrão elevado. E é por isso que as pessoas não são excelentes. Isso faz sentido? Com certeza. E se você conseguir essas coisas, você será incrível. Não há vergonha nisso, sabe? Uma das maiores coisas em que eu foco é o alívio da culpa, porque quase todo mundo é levado a sentir que não é bom o suficiente. E a razão pela qual não são bons o suficiente é porque não sabem o que é ser bom o suficiente. Ninguém nunca os ajudou. E assim que eles sabem, é muito fácil, não é difícil ser maior. Não é difícil ser excelente, não é difícil ser excepcional. Mas é difícil se você não tiver ideia do que está fazendo certo ou errado, do que precisa mudar, de como precisa pensar de forma diferente. Então, é errado se você não puder aceitar isso. Quero dizer, muitas pessoas têm medo de serem vistas como fracas ou incompetentes que ficam com medo, e a vulnerabilidade é uma grande... A grandeza é um subproduto da vulnerabilidade. Isso faz sentido? Com certeza. E a maioria das pessoas tem medo de ser vulnerável. Uhum. Eu concordo com isso. No que você acredita que quase todas as pessoas discordam de você? Eu acredito em 2 coisas, e posso não ter uma única resposta. Uma delas é que eu acho que o objetivo das pessoas na vida é tremendamente falho. Acredito que a maioria das pessoas é obcecada por um resultado final. Elas querem ganhar $1 trilhão, querem estar em ótima forma, querem ter a esposa mais bonita, a maior casa, a empresa que cresce mais rápido, o maior número de brinquedos, e acham que se conseguirem apenas isso, de repente, sua vida vai mudar, os céus vão se abrir, e os anjos vão tocar a trombeta, e a euforia vai prevalecer, e tudo de bom vai acontecer com elas, quando na verdade é anticlimático, não é diferente. Isso apenas aumenta a complexidade de toda a sua vida. Acredito que sua vida não se trata de um resultado final, se trata do processo. O fato de você e eu estarmos fazendo isso para um público de 1 milhão de pessoas é maravilhoso, mas se estivéssemos fazendo isso apenas para nós dois, tudo bem também, o processo é o melhor possível. Quando eu viajo, eu tenho muito... Eu acho que o seu objetivo na vida é que
toda vez que interagir com alguém por qualquer motivo, em qualquer estágio, no trabalho, por responsabilidade, oportunidade, é seu privilégio, seja tornar essa pessoa melhor, porque você esteve na vida Com dela. certeza. Quando viajamos, e eu viajo muito, eu tenho um protocolo. E não estou dizendo isso porque eu sou legal, eu me divirto muito mais do que eu dou. Eu faço muitas coisas na Ásia e com muita sinceridade, sem discriminação. Muitos asiáticos não revelam muita emoção. Então, quando eu vou para a China, para o Japão, para qualquer lugar, a primeira coisa que eu faço, porque eu viajo em grandes companhias aéreas e bebo muito champanhe, é que, geralmente, eu preciso me hidratar durante um dia, então no primeiro dia eu não faço nada além de me hidratar. No dia seguinte eu divido o dia, eu vou para o saguão ou para o bar por 4 horas e sorrio, para as pessoas até que elas sorriem de volta, e é fascinante ver a diferença. Quanto tempo leva? É uma espécie de batalha, 3 ou 4 minutos. Sério? Sim, Você sorri até que Sim. eles sorriam de volta? Sim. Uau. Aqui são alguns segundos. é uma Na cultura América. diferente. Eu ando de elevador para cima e para baixo por 2 horas, desço nos andares e converso com as empregadas domésticas e os garçons. Isso é muito gratificante, você está enriquecendo a vida deles, Com certeza. mas você está sentindo, e nós conversamos. Se eles falarem inglês, você aprende a visão de mundo deles. Isso é muito interessante. Seus maridos, esposas e mães, eles têm as mesmas esperanças e sonhos. E eu acho que conversamos sobre isso, a maioria das pessoas, e muitos jovens de hoje. Eu tenho filhos da geração do milênio, tenho ex-namoradas, um pouco mais jovens do que os baby boomers, e acho que eles perderam a noção da verdadeira conectividade, humanidade, humildade e o que realmente proporciona a verdadeira realização e a satisfação na vida. E eu quero dizer, eu tenho um Porsche, um Maserati, tenho o carro de produção mais rápido do mundo, tenho um Range Rover Supercharged, tenho uma casa na praia, tenho uma casa grande. E isso não, é bom, mas quando eu morrer, eu não vou poder dizer, eu queria ter outro quarto, eu gostaria Certo, de ter... outro carro. Sim, não vai adiantar, é apenas uma risada e diversão. E eu acho que o significado da vida é a interação entre as pessoas. O crescimento do que você dá e o que você recebe, o fato de que você é sempre um professor e um aluno, você deve estar sempre obcecado em aprender. E outra coisa que eu acho que está tudo relacionado é que você tem a obrigação em sua vida de se comprometer toda vez que interagir com alguém a parar e, se estiver tentando vender alguém, ter uma discussão. Algumas... eu não uso essa nomenclatura há muito tempo. Em primeiro lugar, você deve examinar como a pessoa está vendo a vida, porque não existem duas pessoas que estejam tendo a mesma conversa, pois elas não têm a mesma formação, os mesmos valores, a mesma imagem. Eu vou dar um ótimo exemplo daqui a pouco. Você quer entender seus valores e como é a vida deles. Você quer apreciar, porque a sua pode ser muito diferente. Você quer conhecer eles e mostrar que está ouvindo e que os respeita. Você não precisa aceitar, mas precisa reconhecer que essa é a realidade deles. E acho que a maioria das pessoas não está disposta a fazer isso. E escutar é uma das habilidades mais negligenciadas. Ouvir e demonstrar às pessoas que você ouviu e realmente as entendeu. Quero dizer, eu tenho uma história que é ultrajante e que fico feliz em compartilhar, ou não, mas é uma demonstração muito profunda do poder disso. Claro, vai em frente. Muito bem, muitos anos atrás, é uma história legal e também tenho algumas histórias de pensamento não linear. Muitos anos atrás eu estava na Austrália para fazer um seminário e o mais interessante foi que, há 20 anos, eu ia fazer 4 seminários com ingressos esgotados de 3 a 500 pessoas cada, por $5.000. Eu ia fazer 25 mil. Esses eram números grandes há 20 anos. Fomos de avião. Minha família estava cansada, estávamos no Sheridan, no centro da cidade.
Eu não conseguia dormir, subi para a sala do concierge. Naquela época eu estava bebendo Courvoisier e havia um homem no canto. Eu sempre fui muito curioso, então eu fui até ele e disse duas coisas, que eu era dos Estados Unidos e que estava aqui a negócios. E foi absolutamente só isso. No restante dos 90 minutos em que conversamos, eu apenas fiz perguntas e acabei descobrindo que ele era da Alemanha, ele trabalhava em uma grande empresa farmacêutica, viajava pelo mundo visitando ministros da saúde do terceiro mundo, vendendo sistemas de controle populacional. Eu, é claro, estava curioso para saber como eram os diferentes sistemas de controle populacional, como eram vendidos, como se conseguia um compromisso para vendê-los, como e quando eram comprados. A população queria ser controlada. Eu queria saber se isso foi feito, basicamente, de forma positiva ou de forma negativa. Eu queria saber quantas ligações foram necessárias, quanto tempo durou, quem administrou, se era um serviço de apoio ou parte do pacote, todos os tipos de perguntas. Depois mudei, queria saber como era a vida na Alemanha, os custos, a estabilidade da escola, para onde você vai nas férias, que tipo de educação ele recebeu, como você se tornou essa pessoa, como faz ligações para ministros da saúde de todo o mundo. Depois eu queria saber o que ele ia fazer quando crescesse, porque ele tinha uma lista de contatos incrível. Depois descobri que ele era o orador principal da terceira Convenção Mundial de Saúde, que estava lá, porque havia seguranças por toda parte. Conversamos por mais alguns minutos, eu estava bebendo Courvoisiers, e depois de alguns 5 ou 6, ou talvez mais, eu estava começando a ficar muito instável. Então me levantei e disse, com licença, eu vou embora. Obrigado. Quando eu cheguei ao elevador, ele disse, espere, eu tenho que dizer que você é uma das pessoas mais interessantes que eu já conheci. E Ele não sabia nada sobre não, você. mas é o seguinte, isso me ensinou uma lição decisiva que tem guiado a minha vida. Estou apoiado na estrutura do elevador, rezando para que, quando a porta se abrir, haja um elevador e não um poço, pois a essa altura já estou bastante tonto, mas percebi uma coisa que carrego comigo há 20 anos. Se você quer ser interessante, tudo o que precisa fazer é ser interessado. Se você quer ser respeitado, tudo o que precisa fazer é respeitar. Isso vale para todos os níveis, amor. E esse é um conceito muito poderoso, meio que contra-intuitivo. Existe um outro conceito chamado de atitude você, que significa que não se trata de mim, tudo gira em torno de você. Nesse caso, não se trata de mim ou você. Você e eu não somos nada mais do que condutores, ou como você chama isso? Somos veículos para atingir seu público. E você alcança 1 milhão de pessoas, mas, na verdade, você alcança 1 milhão de indivíduos, um homem ou uma mulher de cada vez. Então, não estamos falando de 1 milhão de pessoas. Estamos falando com uma pessoa 1 milhão de vezes. É uma mentalidade totalmente diferente. Provavelmente eu não estou explicando da maneira Não, é certa. ótimo. Eu poderia ouvir suas histórias o dia inteiro. Eu tenho algumas bem legais. Mas eu gostaria de fazer algumas perguntas finais. E vou se te não contar, houver me lembre de problema. contar a história do Porsche, porque é maravilhosa. Ok. Uma das perguntas é... Ou a história do carnaval. Do Porsche do carnaval. Ok. Ou então a história do AARP. Ok, eu vou lembrar. Ok. Uma das perguntas que eu tenho pra você é... Qual a pergunta que você gostaria que as pessoas fizessem e elas não fazem? Eu acho que muito poucas pessoas me perguntam como tornar sua vida mais... Elas estão buscando o que acham que vai dar alegria para elas, que é dinheiro ou sucesso, em vez de dizer, como eu faço para ter uma compensação mais intangível de tudo que eu faço atualmente ou o que eu já fiz? Mais satisfação com as coisas que Sim, faço. todos os tipos de coisas, satisfação, realização, contribuição, conectividade. E como isso se parece, porque acho que elas não sabem disso, e em segundo lugar, elas sofrem. Agora, se você observar o mundo todo, 95% dos empresários são pequenos.
Eu quero chamar eles de empreendedores, mas na verdade eles não são proprietários, porque um proprietário é alguém que agrega valor e experiência, e a maioria dos proprietários está basicamente sugando o comércio de... Quero dizer, eles Com realmente certeza. são. Eles estão lá e entraram nisso por um motivo bizarro e não estão realmente empolgados e não têm valor agregado. São commodities. É. Dito isso, a maioria das pessoas não... Criamos algo chamado preeminência. É um conceito maravilhoso, eu vou falar em 5 minutos. Basicamente, a preeminência foi criada com base no modelo de algumas das empresas mais bem-sucedidas, poderosas e maravilhosas do mundo, mas basicamente é uma premissa de que você quer ser visto como o melhor consultor, consultor mais confiável para a vida inteira, para o mercado que você atende, e independentemente se o dinheiro acabar mudando de mãos. Número 1. Número 2, você será a pessoa que vai dar a eles a avaliação mais honesta sobre o que devem e o que não devem fazer e por quê. E você não vai tentar vender o que eles querem comprar, vai vender o que eles precisam. E não vai vender menos ou mais, menos combinações, menos qualidade, e mais. E talvez até mesmo venda o que você gosta. Você vai dizer a verdade para eles, vai educá-los e libertá-los, para que tenham o poder de tomar a melhor decisão, bem fundamentada. Mas isso se aplica a alguns outros aspectos. O mais importante é que a maioria das pessoas se apaixona por sua carreira, seu negócio, seu produto ou o catálogo da indústria. Se você é proeminente, você se apaixona pelas pessoas que atende e há 4 tipos de clientes. Um são os que pagam você. Se você observar, todo mundo chama as pessoas de clientes. Na definição do Webster, cliente é alguém que compra uma mercadoria ou um serviço. Então, se você chama alguém de cliente, está realmente dizendo ao mundo, implicitamente, que não sou melhor do que uma mercadoria, embora esteja chateado porque todos me tratam como uma mercadoria. Eu estou levantando minha bandeira branca, eu sou uma mercadoria? Se você chamá-los de clientes e procurar a definição, é alguém que está sob cuidados, proteção, bem-estar, é mais uma responsabilidade certeza. fiduciária. Mas o segredo é que você não se apaixona pelo seu setor, você não se apaixona por sua empresa, você se apaixona pelas pessoas que enriquece e vê a diferença que a sua presença na vida delas faz. Mesmo que seja apenas porque você se preocupa mais, você as protege mais, e você tem 4 categorias diferentes de clientes. A primeira são os que pagam você, os próximos são os que você paga, sua equipe. Você tem a obrigação moral de aumentar e desenvolver sua equipe, torná-la bem-sucedida e feliz, e evoluir para que haja o próprio benefício dela, o próprio benefício da sua equipe. Você tem a responsabilidade não apenas de manter sua equipe, mas de aumentá-la. Você tem a responsabilidade de colaborar com seus fornecedores, pois, se fizer isso, eles te darão acesso, eles lhe darão informações, eles te darão uma Certo. fortuna, ajudarão a financiar você Com certeza. e farão todo tipo de coisa. Além disso, você tem a responsabilidade de colaborar de forma parceira com todos os seus consultores. E você precisa de muitos consultores porque, no século XXI, a colaboração criativa é o que define a função. Ninguém sabe nada remotamente perto de todo o conhecimento especializado e ele está mudando a cada 6 meses e eu ainda posso continuar É uma falando loucura, aqui. muito rápido, é. Qual a coisa que você mais se orgulha de ter feito? Eu tenho muito orgulho de uma conquista que não foi intencional. No decorrer de minha vida, eu consegui impactar milhares de empreendedores que criam alto valor em todo o mundo, que criaram uma empresa de destaque que está sustentando, multiplicando e expandindo valores, caráter e liderança. A propósito, a liderança é outra parte integral de ser proeminente. Você é um líder. Você tem a responsabilidade moral de liderar as pessoas no que for melhor para elas. Mas eu tive o efeito sobre as pessoas e, como elas são empresas, você tem essa enorme alavancagem, porque é uma alavancagem tripla. Você está alavancando os proprietários que estão introduzindo suas crenças na equipe, que estão introduzindo suas crenças de uma maneira diferente em todos os clientes potenciais e compradores.
eles estão introduzindo isso em suas famílias, em seus fornecedores. Eu estou muito orgulhoso. Se você pesquisar preeminência, acho que estou entre as 40 ou 50 primeiras páginas do Google, mas isso pode ser pesquisado em todo o mundo. Também estou muito orgulhoso. Fiz um livro no Japão que foi criado para ajudar jovens adultos a não entrarem na floresta e cometerem suicídio. Eu não sei se você sabe disso, mas no Japão há uma terrível... eles têm aproximadamente 35 mil jovens adultos todos os anos que se sentem sem esperanças e desamparados, e há um bosque em que todos eles entram, e isso é bastante conhecido até, foram feitos filmes sobre isso. Sério? Tem um... como é o nome daquele que faz os comerciais para o Lincoln? Matthew McConaughey. Sim. Ele fez um no ano passado. Ele entrou Caramba. na mesma floresta no Japão para cometer suicídio e as pessoas ficaram petrificadas lá. E colaboramos Uau. com uma fundação. Eu não ganhei nenhum dinheiro com isso para criar esperança, felicidade, possibilidade, propósito, paixão em mostrar a eles tudo o que poderiam fazer com uma vida, uma carreira e coisas do gênero. Eu ajudei a influenciar algumas... eu faço parte do comitê de presidentes do Banco Mundial para aumentar o empreendedorismo em países do terceiro mundo. Isso é muito legal. Eu tenho muito orgulho de poder ser um mentor de pessoas como Diamond e Ramit, e sou grato pelo fato de ter tido influenciadores que me proporcionaram um nível de compreensão, ética, criação de valor, apreço, apreço pela humanidade. Eu sou grato por ainda ser viável intelectualmente e por continuar crescendo. Quero dizer, eu tenho um espectro muito diferente, de clientes totalmente diferentes em todo o mundo, e eu aprendi com eles. Eles são de todos os tipos de indústrias. Isso também me mantém realmente muito estimulado. Quem é o cliente que você gostaria que te ligasse para te contratar? Ou um cliente potencial? Eu gostaria de trabalhar mais com private equity, porque eles têm grandes portfólios e minha metodologia funciona para quase todo mundo. Eu gosto de pessoas que têm muitas partes móveis, muitas empresas. Quero dizer, nesse momento, é uma loucura. Eu tenho a empresa número 1 em cuidados com idosos na China, a empresa número 1 em locação de recursos humanos, tenho a maior empresa farmacêutica especializada, tem um cara no Japão que vendeu 70 milhões de dólares em tiaras para o Museu de Dubai, também o cara número 1 que ensina dentistas a fazer implantes, eu tenho um fundo de hedge de 15 bilhões, tenho o maior negócio de podologia, tem um médico em Taiwan que atende apenas 5 mil novos pacientes por ano. E essas são pessoas que nenhum médico ou hospital consegue descobrir o que há de errado com elas. Uau! Eu me envolvo em assuntos muito interessantes. Eu tenho um grupo de oncologia, tenho um grupo muito diversificado. Eu gosto de diversidade. Isso é muito legal. E antes de fazer as perguntas finais, eu quero reservar um momento para te agradecer pela sua incrível contribuição a tantos clientes, a diferentes Isso é muito empreendedores. gentil, obrigado. As pessoas que estão procurando causar impacto, estão procurando aumentar seus lucros, mas também aumentar impacto nos seus Sim, clientes. são os que se sentem atraídos por mim e eu me sinto atraídos por eles, que não querem apenas ganhar dinheiro, eles querem ganhar dinheiro com um subproduto de fazer a diferença. Você faz um trabalho incrível, de novo, com as coisas que eu ouvi de você ao longo dos anos. Todos falam como você ajuda a transformar negócios e a vida das pessoas. Então, eu admiro Isso é muito legal, muito obrigado. sua curiosidade, seu compromisso consistente em aprender e crescer cada setor e dominar diferentes setores para poder ajudar qualquer pessoa. Então, muito obrigado pelo que você faz pelo Isso é mundo. muito bom, muito obrigado, é É incrível. claro. Como a gente pode te ajudar? Eu tenho uma última pergunta, mas antes, como é que a gente pode apoiar seu trabalho? Onde podemos te acompanhar? Vocês podem fazer 3 coisas. Número 1, percebemos há muito tempo que há muitas pequenas empresas que aceitam uma fração do rendimento
e tenho que fazer uma declaração final, não uma história. O rendimento que o esforço, o tempo e a oportunidade poderiam te proporcionar é porque eles simplesmente não sabem que é possível. Nós nos preparamos para ser um dos maiores benfeitores empresariais e, na verdade, oferecemos coisas melhores gratuitamente. Compramos nosso material para as pessoas e nem sequer pedimos Com informações. certeza. E nós deveríamos. Minha filha gostaria de ganhar dinheiro e eu perco cerca de $1 milhão fazendo isso. Mas qualquer pessoa que seja um aspirante ou um verdadeiro profissional empreendedor em todo o mundo deve acessar meu website porque jabraham.com. é o abraham.com, mas temos uma parte que é simplesmente encantadora, se chama Ok. 50 Shades of Jay, e deixamos mais eclético. Entrevisto pessoas, posso criar coisas, falo 5 horas sobre preeminência, nós temos... faço perguntas sobre o mundo todo e resolução de problemas, e temos toneladas de coisas. Eu e Tony Robbins fazemos coisas juntos em Londres. Tudo está lá. Temos Peter Diamandis e Tony, todos os tipos de coisas realmente ricas e não vendemos nada. A única coisa que quero é procurar mais empresas para fazer negócios de longo prazo. E eu vou usar a palavra negócios. Pessoas que tenham muitos ativos de baixo desempenho, oportunidades pouco utilizadas, atividades de baixo desempenho, ativos intangíveis, desvalorizados, relacionamentos pouco conhecidos, coisas que possam fazer com que um lucro de 5 milhões se transforme em 20. Eu recebo uma taxa, recebo uma porcentagem. Gosto do comércio real. Faço alguns seminários em todo o mundo, mas, na maioria das vezes, apenas faço perguntas e respostas para eles enfim, algumas palestras. Se você for muito pequeno, o que acontece com a maioria das empresas, deixa a empresa enriquecer, isso sempre vai voltar. Se você não crescer o suficiente, você vai contar para alguém. Se você crescer muito, você vai voltar e poder... Enfim, de qualquer forma, se você quiser ser um empresário proeminente, lucrativo, significativo e realizado, temos provavelmente alguns dos melhores conteúdos sem custo, sem venda, sem estipulação, sem pegadinhas. E fazemos isso porque podemos. E se você for grande o suficiente, estou sempre ansioso para conversar com você sobre um relacionamento colaborativo de longo prazo. É importante, mas se não, também não importa. Os outros me ajudam a ajudar o maior número de pessoas, porque nem sempre sei a quem recorrer. Claro, então no site abraham.com a gente vai ter acesso a tudo isso, O né? melhor site para começar é abraham.com e em seguida, na barra à direita, o número 50 Shades, porque é selvagem e maravilhoso. E depois você pode optar por participar, pois enviamos comentários sobre a visão de mundo o tempo todo, é ótimo. Mas de qualquer forma, tudo bem, É obrigado. incrível. Você também tem um livro sobre sua filosofia e tudo mais? Nós temos... eu tenho Getting Everything You Can Out of All You've Got. Eu tenho The Sticking Point, 90 Reasons Most Businesses Get Stuck. Tenho The CEO Who Can See Around Corners. Eu tenho Histórias para Dormir para Proprietários de Empresas. Todas estão disponíveis gratuitamente. Legal, estão no seu site, né? Sim, eles estão todos lá. Temos alguns novos que acabaram de ser lançados, mas temos eles... eles são todos gratuitos. E não tem nenhuma Incrível. opção de adesão ou algo do gênero. Fantástico, bom dia. Isso foi incrível. A última pergunta é: qual a sua definição de grandeza? Minha definição de grandeza é saber que, no final do dia, o mundo ou um segmento do mundo está melhor porque você estava nele. E, claro, você pode ser a Madre Teresa, mas também pode ser alguém que se dedicou aos escoteiros ou associação de pais e mestres. Eu leio e a minha esposa acha que eu sou louco. Eu leio obituários, mas não leio os de maior destaque. Eu leio os pequenos que dizem que, por exemplo, ela foi professora de teatro no ensino médio por 40 anos, ou que ele dirigiu o clube de ciências. E acho que se você deixou o mundo melhor, mais apaixonado, mais
conectado, mais entusiasmado e simplesmente melhor. Você tornou ele melhor por ter participado da vida dele em qualquer esfera. Por exemplo, estávamos caminhando em frente às suas instalações, porque chegamos cedo e tem uma construção em andamento. É, Estávamos conversando com os pedreiros e eles são muito simpáticos, não são grossos, não são... Eles foram muito gentis e claro. se desculparam pelo É. inconveniente. Eles fazem você se sentir bem. Quer dizer, levar alegria para alguém, levar para alguém um senso de reconhecimento, levar felicidade para alguém, fazer com que essa pessoa se sinta ouvida. Quando entrei para o comitê do Banco Mundial, falamos sobre transformar todos esses empreendedores do terceiro mundo que estavam ganhando $50 e ensiná-los a ganhar 150. E o homem que nos organizou, ele disse, vocês entendem que é muito importante ajudar uma pessoa? E acho que é admirável ter as metas mais elevadas, mas é igualmente... Qual é a palavra certa que eu usaria? É igualmente vergonhoso ignorar o fato de que é possível fazer a diferença um a um, todos os dias. Com Isso certeza. é igualmente importante, é isso aí. Eu adorei. Eu esqueci, eu tenho uma pergunta além dessa. Sim, senhor. Essa se chama As Três Verdades. Certo. Eu pergunto a todo mundo no final das entrevistas se hoje fosse o seu último dia, já que você falou muito Sim. sobre obituário, se fosse o seu último dia daqui a muitos Sim. anos, você criou tudo que quis, tocou as pessoas que queria, disse tudo que queria dizer, mas tudo foi apagado. E você tá do lado da cama, toda a sua família tá lá, todos aqueles que você se importa estão lá, eles dizem, olha, a gente não tem mais nada para lembrar de você, nenhum conteúdo está disponível online ou fisicamente. Aqui tem um pedaço de papel e você pode escrever 3 verdades que caibam nesse pedaço de papel. Um cartão. Quais seriam as verdades sobre tudo que você aprendeu, experienciou, viveu, que você deixaria como lições? Quais seriam suas 3 verdades? Essa é uma ótima pergunta. É uma ótima pergunta. Uma delas que eu gostaria de rabiscar o mais sucintamente possível para não consumir as 3 é uma citação de alguém chamado Bob Proctor, porque é maravilhosa. Ele diz que 99% de todos os seres humanos lutam na vida com a pergunta errada. A pergunta é se sou digno de qualquer que seja a meta, que pode ser um casamento feliz, uma carreira, ser rico ou o que for. E a resposta dele é, quando você percebe o quanto mais é possível com sua capacidade, sua energia, seu compromisso, oportunidade, sua pergunta certa é, a meta é digna de mim e não se eu sou digno da meta? E acho que você deve se perguntar, a meta que estou perseguindo é digna de mim? Pode ser o seu casamento, a maneira como está lidando com ele, a criação dos filhos, a saúde. A próxima coisa que eu acho que eu diria que a maior alegria na vida é continuar crescendo como ser humano. E crescimento significa muitas coisas. Conhecimento intelectual, contribuição. Eu estou em um ponto da minha vida, pois tenho 67 anos, vou fazer 68, em que o legado começa a ser importante. Há muitas coisas que eu poderia fazer para ganhar dinheiro. Fizemos $250 bilhão em seminários em 2 anos, quando eu era mais jovem. Eles foram muito lucrativos. Hoje eu só faço seminários quando sou convidado no exterior. Não que eu não possa, mas não é isso que quero fazer. Eu quero operar de uma forma mais impactante e significativa para deixar as pessoas em melhor situação. Mas, em diferentes momentos da vida, acho que é muito importante olhar para a sua vida e analisá-la no contexto de o que eu estou acrescentando hoje, o que eu acrescentei hoje, como melhorei a situação de alguém ou de alguma coisa, como eu me desenvolvi, como eu me tornei uma pessoa melhor. Acho que coisas como essas são mais importantes e até que ponto posso respeitar os outros, porque eu acho
que nossa maior falha hoje é não estarmos conectados. É a ironia das ironias, porque a grande retórica é o mundo conectado, mas não acho que estamos conectados. Não acho que as pessoas tenham muito contato pessoal. Acho que elas não se aprofundam em seus comentários. Acho que as pessoas estão obcecadas em contar tudo sobre mim, sem se importar com você. E acho que há uma grande tragédia nisso. Há um amigo meu muito famoso, que é o maior especialista em TDAH empresarial para adultos, chamado Ned Hollowell. Ele é um homem fascinante, acabei de entrevistá-lo, e ele disse que a maior lacuna das pessoas hoje em dia é a falta de vitamina C, e não a vitamina C do sol, é a conexão, a conectividade. Não estamos conectados. Ele diz que o maior erro da maioria das pessoas é que elas se preocupam sozinhas e criam coisas muito desproporcionais, e a lista sobre isso continua. Certo. Esse foi o número 2 ou o número 3? Eu não sei, eu não estava contando. Ok, me dê mais um. Está bem. Verdade final. A verdade final é que a maior habilidade que uma pessoa pode ter e a ferramenta singular, a mais poderosa que você jamais terá é a sua capacidade genuína de fazer perguntas socráticas, ouvir atentamente e demonstrar que você ouviu a resposta, mas continuar aprofundando cada vez mais a questão, porque você sempre atingirá profundamente. Aí está. Amei. Obrigado. Muito obrigado por ter vindo. O prazer Muito é obrigado. meu. Obrigado. A gente vai te chamar de novo para ouvir mais Isso seria histórias. ótimo. Obrigado. Ninguém realmente falava sobre ganhar dinheiro na minha família. Não era algo importante para mim e eu só queria trabalhar na política e no governo, onde não se ganha dinheiro. Mais tarde, percebi que o que eu havia escolhido fazer, o direito, não era tão interessante para mim. Então, aos 37 anos, fiz uma correção no meio do caminho e entrei no mundo dos negócios e gostei.